Meus amigos, a palavra de Deus vai dizer que aquele que quer ensinar se dedique ao ensino. Para que eu possa ensinar alguém, estou falando dentro do conceito de princípios de Deus, dentro do conhecimento de Deus. Para que eu possa ensinar alguém, eu preciso conhecer, aprender. Como eu vou ensinar algo a alguém se eu não conheço? A palavra de Deus diz que o chamado de Deus para o ministério da palavra não é para quem quer. Isso é Ele que escolhe. É o Espírito Santo que vocaciona quem Ele quer para aquilo que for útil, necessário. A palavra de Deus vai nos revelar e nos mostrar que é o próprio Deus que vocaciona homens para o ministério da palavra, que são pastor, profeta, mestre, evangelistas, doutores. Isso é o ministério da palavra. É a vocação para edificar a igreja, instruir pessoas, formando o entendimento, trabalhando a doutrina, corrigindo, repreendendo, defendendo a fé. Esse ministério, Deus Ele dá, não é a quem quer, não é a quem se diz que é a quem Ele quer chamar para tal ministério e vocaciona. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente hoje aí se denominando pastor, homem de Deus. E a maioria nos bairros são pessoas que alugaram espaço, estavam numa determinada igreja, saíram de lá porque queriam ser líder, querem ser pastores, querem ter pessoas dominadas por eles, querem estar na frente, querem ministério, igrejas, instituições. Então a maioria dessas pessoas que saíram dessas igrejas, que entenderam que são pastores, eles alugaram um espaço, pegaram o espaço da sua casa, colocaram as cadeiras, botou ali um púlpitozinho que é o lugar onde ele senta destacado, o chefe, o soberano, a autoridade, e se fez pastor. E a partir daí, com 5, 6, 10, 20, 30, 100, seja lá quantas pessoas que vieram com ele, que estão ali no ambiente que ele abriu, e vão participar com ele naquele ambiente, dali, ele que se denominou pastor, abrindo a sua igreja, ele agora vai levantar para ele um ministério. Um grupo de pessoas para ser isso, para ser dirigente, para ser diácono, para ser auxiliar. Ele vai criar esse ministério, que não é Deus que levanta, não é Deus que cria. Esse ministério, igreja, instituição, com as autoridades eclesiásticas dentro delas. Então essa pessoa que saiu dessa igreja, essa pessoa que colocou no coração dela a influência de Satanás, que ela é pastor, que ela vai ter que ser pastor, ela tem que abrir a igreja dela, ela tem que estar na frente, e essa vaidade está no coração de muita gente. Muita gente deseja isso. Muita gente quer ter sua igreja. O cara começa pregando o evangelho aqui, falando do amor de Jesus, daqui a pouco ele entende que é o pastor, tem que abrir uma igreja. Eu digo isso porque eu me converti a Jesus em 2003. Me converti a Jesus. Mas no meu período de menino, eu passei um tempo sendo conduzido no entendimento de que a minha vida para Deus tinha que estar escravizada no legalismo de igreja. E eu participei de um ministério de igreja. Eu tive várias oportunidades. Eu tive convite. Eu fui convidado a ir para seminário, pago pela igreja que eu estava, o ministério, a instituição. O pastor
vários pastores me convidou, não, vá para o seminário, a igreja paga e tal. Eu disse, não, não quero. Eu nunca senti vontade de ir para seminário, faculdade de teologia, onde o povo vai aprender de Deus. Porque, do princípio da minha convenção, eu sempre busquei aprender de Deus pela Bíblia. E eu creio que a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E Deus me deu a sabedoria, abriu o meu entendimento. O Espírito Santo me ajudou a interpretar a palavra. E eu comecei a me dedicar. E fui sendo formado no conhecimento pela palavra. Lendo, me dedicando, buscando, entendendo a necessidade, a importância de eu estar conhecendo ela. Até porque eu precisava buscar conhecimento para me fortalecer em Deus. Não tem vida com Deus, firmada em Deus, verdadeira em Deus, sem a palavra. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Não é por atividade de obrigação religiosa, dentro de formalidade cerimonial de culto em religião. Vida com Deus é pela palavra. Então, eu entendi a necessidade da palavra para me manter na direção de Deus. E eu fui convidado muito dentro das igrejas, que no meu período que eu vivi no ministério de igreja, eu só passei em duas. Aqui eu me converti a Cristo e vivi nela, e aqui eu fui exercer o ministério pastoral depois que eu saí dessa. Só duas igrejas. Eu não vivia ali, aqui, igreja ali, aqui, como muitos vivem. Quando não tem oportunidade aqui, vai para outra igreja. Ah, aqui eu não tive oportunidade, aqui ninguém me chama para cantar, me dá oportunidade para pregar, ninguém quer me colocar como obreiro aqui, eu vou para outra igreja. Eu não estava dentro de igreja procurando isso. Eu estava na igreja para aprender de Cristo. E ai de mim se eu não tivesse buscado aprender direto da fonte. Eu estava até hoje uma propriedade de igreja, um robô de igreja, com a minha mente alienada dentro de igreja. Então escuta o que eu quero mostrar para vocês. Observa o que eu quero que você entenda. Então, dentro da igreja, quando eu estava participando do ministério, eu fui convidado a fazer curso de seminário, ir para seminário, fazer curso de teologia. A igreja pagando, eu não quis. Porque eu vi muitos irmãos que eram uma bênção no conhecimento do Evangelho, mas depois que foram para seminário, voltaram com outro entendimento. Voltaram com ideias novas, com revelação nova, porque não é assim, porque é assado. Saindo da simplicidade do Evangelho. Eu disse, não quero isso não, tá louco? Os irmãos vão para seminário, volta herege. Vem com ideias contrárias ao Evangelho. E eu começava a repreender esses irmãos, eu digo, não. Eu nunca me interessei para seminário, até porque aprendam uma coisa. Teologia quer dizer Deus, logia, ensino, conhecimento. Não se alcança isso dentro de seminário. Não se alcança o conhecimento de Deus dentro de nenhum centro teológico. A verdadeira teologia de Deus é Jesus Cristo. Nós só temos o conhecimento de Deus por Jesus, dentro da revelação da palavra. Não é em seminário. Em seminário tem lá professores seminaristas que são hereges. Não têm a fé em Jesus Cristo, mas estão ensinando. Seminários católicos, seminários evangélicos. No meio do sistema evangélico tem várias ramificações de seminários, cada um com uma linha doutrinária que contraria com a outra. Ei, a única regra para a igreja, doutrina, direção, é pela doutrina de Cristo. Não é pela vertente religiosa de nenhuma igreja, irmão. E cada religião tem seu seminário particular para formar na mente do povo a sua teologia de Deus, segundo seus princípios e valores. Nós temos que estar guiados unicamente, exclusivamente, no conhecimento de Deus aqui, na verdadeira teologia, que é Cristo. Não tem divisão aqui. Quem está em Cristo não tem contenda, não tem divisão. E eu não fui para seminário, eu não tenho curso de seminarista,
Não tenho diploma de teólogo porque eu não me interessei. Eu tive a oportunidade dentro de igrejas. Dentro de igrejas, eu fui dirigente de evangelismo, presidente de missões. Dentro de igreja, eu tive oportunidades de pregar no púlpito, de dar doutrina. Eu dei doutrina dentro da igreja que eu estava, que ninguém dava, o pastor não dava a ninguém, mas um dia eu tive a oportunidade, umas 3 vezes, exerci o cargo de vice-presidente de um ministério grande, onde eu pastoreava numa sede, na subsede do ministério. Eu tive a oportunidade dentro da igreja. Mas a minha oportunidade que Deus quer que me deu para eu ter, não é dentro da igreja. É no campo. Semeando a palavra, levando o ensinamento. Meu compromisso com o ministério que Deus me deu, não é dentro de instituição religiosa de homem nenhum. É no reino de Deus, sobre a autoridade de Cristo, no governo de Deus, que é Cristo. E eu comecei a ministrar, a pegar a palavra. E a partir daí, aí vem o diabo agora, lançando as influências dele para me soberbecer. Abra uma igreja. Sai daí, irmão, abra uma igreja para tu. Quantos irmãos chegaram para mim e disseram, irmãos, tu ainda está nessa igreja, nem diácono tu foi consagrado. Oxe, tua vocação, irmão, é para isso não, irmão. Abre teu ministério. Olha como o diabo faz, irmão. Eu digo, rapaz, eu não tenho interesse para isso não. Meu coração não busca isso não. Meu coração não me direciona a isso não. Eu vou cumprir o dom que Deus me deu na minha simplicidade. Eu ia para a rua pregar o evangelho. Ia para as esquinas onde eu moro, na minha comunidade. Evangelho minha comunidade em todas as esquinas da rua, onde eu moro. Toda tarde eu estava lá com caixinha, com microfone, tome pregação do evangelho. O evangelho. Chegaram até a querer me proibir dentro do ministério que eu estava. Querendo atrapalhar o ministério que Deus me deu. Os líderes das igrejas. Não os líderes, porque eu tinha uma amizade muito boa com o pastor da igreja, mas eram outros que estavam ali dentro da diretoria, que tinha seta de Satanás no coração deles, queria me impedir, e ia para o pastor, pastor, o irmão Hélio está fazendo um trabalho paralelo à igreja, não é oficial, ele não pode, está insubmisso, está em rebelião. Eu digo, meu amigo, fica calado se tu não tem o chamado de Deus. Eu estou cumprindo o chamado que Deus me deu, amigo. Eu não vou ser detido, não vou parar, porque o meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino dos homens dentro da igreja. Um dos motivos pelo qual eu saí do sistema religioso igreja. Reino dos homens, denominação, instituição religiosa. Porque eu não fui chamado para estar sobre a autoridade, na direção, submisso ao sistema do governo do homem. Eu fui vocacionado para serviço do reino de Deus. Então, dentro de igreja, as pessoas vivem essa vaidade, contaminado, com o coração impuro, inchado, magoado um com o outro. Porque um quer ser mais autoridade do que o outro. Um quer que o pastor olhe ele e consagre ele. Outro quer ser reconhecido, outro quer oportunidade para pregar, outro quer se apresentar. Como não tem oportunidade, aí eles ficam com a mágoa no coração, com a insatisfação, e vai procurar um ministério para que eles tenham isso, para que eles estejam na frente. Aí o que é que acontece? O cara sai, abre lá na sua garagem, na sua sala de casa, abre um ambiente, bota o nome de igreja. Aí bota 3, 4 cadeiras ali espalhadas, bota a dele ali na frente, e mais 2, porque ele agora vai ser o soberano. Ele senta lá, bota mais 2 de lado, coloca 2 pessoas como auxiliar dele, e começa ali naquele ministério que não tem nada a ver com a direção de Deus. Essa pessoa muitas vezes não conhece nada da palavra, não maneja bem a palavra, não foi vocacionado, porque dá para ver quem tem vocação e quem não tem. Pastor no reino de Deus não é quem diz que é pastor. Não é quem é consagrado por nenhum óleo ungido, nenhuma mão de homem. Pastor no reino de Deus, a gente percebe, a gente conhece, porque a gente vê nele a vocação para o ensino
da palavra, para correção, a gente vê nele que ele sabe manejar a palavra. Aí o indivíduo abre lá um espaço, aluga uma garagem, aí começa a cobrar dos outros, dízimo, oferta, começa a criar um bocado de culto, um bocado de evento na igreja, começa a dar oportunidade, dar cargo para prender o povo. E começa ali a criar aquele ambiente como se fosse um ambiente de Deus, casa de Deus. E começa ali aquele povo estar aglomerado. O indivíduo não tem intimidade com a palavra, não tem vocação com a palavra, não foi chamado para pregar para o ministério da palavra, não conhece nada da fé. O que é que esse povo vai ser formado? Aí o povo vai viver somente em campanha, trabalho, atividade, entretenimento, movimento dentro de igreja. Os cultos é culto do poder, culto da milagre, culto de prosperidade, culto da vitória. Vamos ver o testemunho do irmão, a pregação do profeta, o povo lá usando a palavra, fazendo uma vitamina, uma mistura, e tudo em maldição. Aí tem a bênção de Deus? Tem não. O que está aí é maldição. Nem esse indivíduo que se colocou numa posição de pastor, criou o ministério dele, está na bênção de Deus, e todos aqueles que estão ali, liderado por ele, guiado por ele, está na maldição também. Está na maldição de Deus, não na bênção. Todos estão em maldição. E o pior de tudo, irmão, escuta aqui, o mais grave da situação, é que essas pessoas que estão dentro desses ambientes, vivendo essa formalidade religiosa, estão pensando que são de Deus e estão vivendo para Deus. Aí não, eu sou dirigente do círculo de oração, é a obra de Deus na minha vida, foi Deus que me deu. Está preso, mentira. Está escravizado em trabalho de religião que o homem colocou, que não tem nada a ver de Deus. Ah, eu sou diácono da igreja, eu faço a obra de Deus, é o chamado de Deus para a minha vida. Mentira. Em canto nenhum tem na Bíblia nenhuma vocação de diácono, de igreja nenhuma para ser do ministério, para servir. Esses cargos, essas funcionalidades, é colocada pelos homens, irmãos. O reino de Deus não tem isso, não. O reino de Deus não tem esse princípio de igreja, não. O povo se aborrece comigo porque eu prego a verdade contra essa mentira. Só que o povo está dentro dessa mentira, aí não aceitam a verdade. Se aborrecem, porque estão nas trevas, na mentira. Aí eu pergunto, principalmente nos bairros, quantas igrejas tem nos bairros? Uma do lado da outra. Quantos homens que diz que é pastor que você conhece, não tem sabedoria, não maneja bem a palavra, não tem conhecimento da palavra, não sabe formular uma doutrina com assuntos concernentes ao que o Evangelho ensina, não sabe fazer um trabalho de defesa da fé, não tem conhecimento para passar ensinamento para o povo. O que ele tem é movimento, é gritaria, é dizer que Deus está usando, é dizer que Deus está revelando. É isso que prende o povo. E o povo acostumou com isso, o pior de tudo é esse. O povo acostumou com esse oba-oba. Qual é o entendimento do povo? Vou para a igreja buscar uma palavra de Deus. Vou para a igreja buscar a bênção de Deus. Vou para a igreja ver Deus falar hoje. Hoje tem o culto da vitória. Vou para a campanha. Hoje eu vou ver o pregador que hoje é do reteté. Vai decretar a vitória. Vai trazer cura, milagre e bênção. Porque é isso que leva o povo a viver dentro das igrejas. Não é o conhecimento de Cristo para formar nele o entendimento do conhecimento de Cristo para a vida dele estar firmada em Deus, verdadeiramente, para a vida dele dentro da promessa da salvação. Esse povo que vive dentro dessas igrejas, desses ambientes, seja ela nos bairros, as garagens, as casas que abrem como igreja, ou seja ela nas grandes avenidas, os grandes ministérios, formado, estruturado pelos grandes líderes que estão na mídia, com grandes fortunas, abrindo grandes templos, instituição, lugar físico, chamado de igreja, criando seus grandes movimentos e eventos religiosos, agregando multidão, um mar de gente. O povo está perdido, irmão, nesses ambientes. Um dividido,
Um é formado porque saiu do outro. Lá onde eu moro mesmo, onde eu moro, na minha comunidade, tem rua, uma só rua que tem 4 igrejas. 3, 4 igrejas. Para que isso, irmão? Agora, nessa rua, que tem 3, 4 igrejas, nenhuma tem comunhão com a outra. Cada uma na sua relatividade. Cada uma na sua verdade relativa. Cada uma no seu mundo de Deus. Cada uma com sua atividade. Ninguém incomoda ninguém. Cada uma se julgando mais santa do que a outra às vezes. Vocês estão entendendo isso? Aí o povo está dentro desses ambientes, com a mente cauterizada, vivendo alienados, fanatismo, vivendo movimentos que são pagãos, manifestação, onde o povo está possesso, manifestado, tudo em nome de poder de Deus, de ação de Deus, de movimento de Deus. Se Deus estivesse nesses ambientes, a palavra dele era que estava sendo ali a prioridade para o povo. Se Deus estivesse nesses ambientes, a palavra dele era que era o centro da autoridade para o povo estar submisso. Se Deus estivesse nesses ambientes, a palavra dele era que tinha que ser por onde o povo tinha que ser guiado. Se Deus estivesse nesse ambiente, o povo tinha que estar consagrando e devotando suas vidas. Não era trabalho dentro desses ambientes. A obrigação religiosa era a palavra dele. Então, tanto esses homens que estão criando essas igrejas, esses ambientes religiosos, para o povo viver essa formalidade, tanto eles, como os que estão lá vivendo nesses ambientes seguidos por eles, estão perdidos de Deus no anátema, irmão. Porque é a palavra de Deus que temos que buscar o conhecimento dela para nos levar a Deus. E isso Deus deu a homens para que tenham o compromisso de ensinar, aonde ele vocacionou, deu sabedoria e ortogou esse ministério. O ministério da palavra não é para quem quer, não é para quem diz que é para quem tem a vocação. Quem maneja bem a palavra? Quem sabe fazer a defesa da palavra? Em defesa dos princípios, dos valores do Evangelho. Não pregando o seu achismo, não pregando a sua fé nas suas visões de revelação, mas pregando o submisso à palavra pela palavra. Amém, irmãos? Então cuidado, saia daí desses movimentos e da direção desses homens que criaram para si os seus altares, os seus reinos, que dizem que é de Deus, casa de Deus, onde vocês estão aí perdidos com eles.